Siga a gente no Insta, Estamos de volta com o Boa Tarde Rio Grande ao vivo pela Band RS para todo o estado e para o Brasil e o mundo através do YouTube. O nosso canal no YouTube, chega lá, coloca Boa Tarde RS na procura, você nos assiste ao vivo, da 1 às 2h30 horário de Brasília, ou então fica gravado, pode acompanhar pela manhã, à noite, madrugada, fique à vontade, tá? Finalmente, hein? Vamos mostrar como foi a inauguração hoje cedo da nova cadeia pública aqui de Porto Alegre, o Antigo Central. Um investimento de quase 140 milhões de reais que transformou o que já foi o pior presídio da América Latina. Os antigos pavilhões foram substituídos por 9 módulos, com capacidade para abrigar cerca de 1.900 detentos provisórios. O repórter Matheus Goulart traz os detalhes. Diga aí, Matheus. Boa tarde, Mota. Boa tarde, Rio Grande. O governador Eduardo Leite garantiu que o Estado não tem mais falta de tornozeleiras eletrônicas para monitorar presos no regime aberto e semiaberto. Diz que este assunto é página virada. Sem o equipamento, no ano passado, a Justiça determinou que o preso Ricardo Jardim, que foi condenado a quase 30 anos de prisão por matar a própria mãe aqui em Porto Alegre, fosse direto para casa e não foi direto para o regime semiaberto. Não havia vagas em institutos penais na época também. Vamos ver o que disse o governador Eduardo Leite e também o secretário de Sistema Penal, Jorge Pozobon, sobre esses assuntos. O Estado reconhece algum tipo de falha nessa estrutura? No período, o Estado fez o investimento para poder ter as tornozeleiras todas, né? Naquele momento não existia, a gente virou mais essa página também. O Estado tem disponibilidade total de tornozeleiras para serem utilizadas quando forem necessárias. Houve uma progressão, uma definição de progressão de regime pela juíza responsável, né, em relação a este preso. Mas o Estado, naquele momento, lá atrás, enfrentava as dificuldades que foram superadas também. Então, o Estado tem hoje tornozeleiras eletrônicas, investimento que foi feito, disponíveis para tudo que for necessário. Esse episódio também é um que ficou para trás no Estado. O governo superou o déficit de vagas no semiaberto e de tornozeleiras? De tornozeleira nós zeramos. Hoje o Estado está preparado com as tornozeleiras. O Estado tem o melhor preparo. Inclusive, compartilhamos com a Polícia Civil na questão da violência doméstica. Hoje eu posso garantir que com a anuência do governador, com o apoio integral do governador Eduardo Leite, nós temos um Estado preparado. Temos problemas para resolver, como todos os estados têm. Teremos alguns problemas aqui? Teremos, mas só erra quem faz. Quem não faz nada nunca vai errar. Vagas, nós vamos superar todas as dificuldades também. Essas manifestações aconteceram na reinauguração da cadeia pública de Porto Alegre, que aconteceu hoje depois de anos de obras. O Estado precisou demolir os pavilhões que existiam no antigo presídio central, que era considerado um dos piores da América Latina. Esta obra custou 139 milhões de reais para o Estado do Rio Grande do Sul, foi feita em cerca de 3 anos, agora o presídio é modulado, os agentes penitenciários não têm contato direto com os presos, controlam a abertura das celas e das galerias por um andar superior, uma cela modulada, portanto, que vai garantir segurança, segundo o governo do Estado, não só para os agentes que controlam tudo ali dentro, mas também para a sociedade. Um presídio que vai ter cerca de 1.800 vagas disponíveis que devem começar a ser preenchidas a partir dos próximos dias de audiências de custódia que saem do GESP e vêm para, então, cadeia pública de Porto Alegre. Vamos ver o que disse o governador Eduardo Leite sobre isso também, garantindo que não é necessário fazer um regime, como ele chama, de tiro, porrada e bomba para garantir a segurança pública no estado do Rio Grande do Sul. Um lugar que tem 5.000 pessoas com 1.800 vagas disponíveis, pode ter certeza, não era o Estado que efetivamente mandava aqui dentro. Galerias que tinham domínios de facções e grupos organizados, essa página foi virada, o Estado mudou a cara do nosso sistema prisional. A gente ainda tem desafios, mas é um dia histórico que a gente celebra, porque mostra que o Rio Grande do Sul realmente enfrenta o crime, não simplesmente com tiro, porrada e bomba, com gritos e palavras de ordem, mas com estratégia, com gestão, com investimento, e o Presídio Central representa isso muito fortemente. Tá vendo aí, ó? Você viu aí as partes. Eu peço até desculpas a você, meu amigo, minha amiga, você que é telespectador, telespectadora, que faz parte da nossa audiência. As imagens, repito, as imagens tremidas foram todas gravadas por mim. Meu celular é uma porcaria, gente.
Mota, por que você não compra? Porque eu sou mão de vaca, por isso que eu não compro, porque eu sou munheca. Mas olha aí, ó, gente, o que há de mais moderno em termos de cadeia modular, né? E é isso mesmo, ó, os policiais penais não tem que ficar tendo contato com vagabundo, não, com assaltante, com traficante, com assassino, com estuprador. E eu achei o mais importante de tudo, né? Além de sepultar aquela coisa horrível que era o antigo presídio central, que era uma vergonha para o Rio Grande do Sul, né? Uma vergonha para quem nasceu, para quem escolheu Porto Alegre como sendo sua cidade, que é o meu caso, saber que Porto Alegre, dentro dessa capital, desta metrópole tão linda, tinha o pior presídio da América Latina. Um horror. E o governador, o governador Eduardo Leite falou na última parte da reportagem aí do Matheus Goulart, ele disse a mais pura verdade: 5 mil criminosos, os mais variados tipos. Você acha que a Brigada Militar que mandava no Central? Você acha que era o Estado que mandava no Central? Quem mandava no Central eram os presos. Os próprios presos é que determinavam o que acontecia e o que deixava de acontecer lá dentro. Inclusive, né, eu lembro quando foi descoberto um túnel, foi o quê? Faz uns 7, 8 anos, mais ou menos. Foi durante uma época, foi época de carnaval, antes ou logo depois do carnaval, acho que foi antes. Eu lembro muito bem, né, que um túnel foi construído por uma das facções, a facção dos Manos, um túnel enorme, né, muito bem construído, com engenharia e tudo mais, e aí isso ia propiciar, graças a Deus, a polícia descobriu a tempo e frustrou o plano de fuga, mas esse túnel iria propiciar com certeza a maior fuga em massa do Central. E os manos construíram o túnel e iam cobrar dos outros presos, das outras facções, uma taxa para poder fugir pelo túnel deles. Você acredita? Isso era o Central, uma casa de horrores, uma faculdade do crime. E o que eu vi hoje pela manhã, é lógico que ainda é muito cedo para fazer uma espécie de análise mais profunda sobre como será, né, o dia a dia na nova cadeia pública aqui de Porto Alegre. Mas você está vendo aí, ó, branco e laranja? Todos os presos, os quase 1.900 detentos provisórios que saírem do NUGESP e forem para aí, terão que usar obrigatoriamente uniforme. Mas é lógico, tem que colocar ordem, disciplina. Tem que ser assim mesmo. Como é na Pecan, lá em Canoas, tem que ser aí também, ó. Eu entrei, tinham duas celas, inclusive acessíveis para presos, né, cadeirantes, presos com dificuldade de locomoção, mas ó, essa parte aí, ó, por cima, né, nessa parte ficam os policiais penais e embaixo os presos, ou seja, o contato é quase nenhum, né? Não digo que é 100% sem contato, mas ó, tá aí, ó. Tá aí, ó. Né? Tá aí essa é a cela acessível que eu falei, ó. Né? Que vai ter lá, vai ter material de higiene, vai ter que usar uniforme. Eu conheci a lavanderia com 2 máquinas gigantescas, eu nunca tinha visto máquina daquele tamanho, parecia um ônibus a cada máquina de lavar. Eu fui também na cozinha industrial, uma cozinha de primeiríssima, sabe? Não estou falando de culinária, estou falando de equipamento de cozinha industrial. Uma cozinha gigantesca que também foi construída lá. E essa tela, que é a prova, não tem como romper, gente. Não tem aquela história de chegar drone, como já aconteceu na Pecan, em Canoas, de chegar drone trazendo arma para matar outro. Ou chegar com droga, ou chegar com celular. Por cima não vai dar, porque a tela, pelo menos foi a expressão utilizada pelo secretário de Assuntos Prisionais, o ex-prefeito de Santa Maria, Jorge Possobon, que a tela é irrompível, digamos assim, né? E é uma tela bastante reforçada mesmo, não tem... E um detalhe, o local onde os presos, onde os detentos provisórios tomarão banho de sol, 40, ou quase a metade, uma metade é descoberta e a outra metade é coberta, porque é lá que eles recebem os visitantes, entendeu? E aí os bancos são de alvenaria, não são bancos de ferro, como tem, né? Bancos de metal, como tem na Pecan. Você sabe que os presos, o secretário contou,
que lá na Pecan, em Canoas, os presos, eles agilizavam o ferrugem no material dos bancos e das mesas para retirar e transformar em estilete, transformar em faca. Então, na cadeia pública, na nova cadeia pública aqui de Porto Alegre, as mesas, os bancos, tudo de alvenaria. Não tem como... como quebrar até que tem, né? Tem como, mas é mais difícil e não dá para transformar pedaços da mesa e pedaços do banco em nenhum tipo de arma pérfuro cortante. Não tem como, né? Então, assim, eu sou da seguinte teoria, tá? Fui lá, cumpri minha obrigação institucional, representei o Grupo Band RS, a exemplo do Henrique Tanger, que também esteve lá representando as nossas rádios aqui do grupo, a Rádio Bandeirantes 94.9, a Band News FM 99.3, né? Nós representamos o nosso grupo de comunicação lá, antes da chegada até mesmo do governador, que chegou por volta das 11h30, nesse horário eu já não estava mais aí, mas toda essa visita aí, eu e o Henrique participamos. Ele gravou também, eu gravei, e agora eu sou da seguinte teoria. É importante a construção, né, da nova cadeia pública, essa obra de quase 140 milhões de reais, é lógico que foi uma obra muito importante, porque, como eu já disse, vários governadores prometeram acabar com o Central e só o governador Eduardo Leite, de certa forma, conseguiu. Então ele merece palmas, ok? Não precisa colocar, não tanto assim. Mas eu acredito o seguinte, que só tem... Sabe por quê que o Estado, por que o governo vem investindo um valor gigantesco para construir presídios como a nova cadeia pública de Porto Alegre? Porque não prioriza a educação. E tem aquele... Não é um ditado, é uma frase, eu não lembro de quem que é a frase, você lembra? Aquela frase que quando o poder público deixa de investir na educação, deixa de construir escolas, no futuro tem que construir presídios, tem que construir cadeias. E eu acredito piamente nisso, tá? Você separou a entrevista do governador sobre aquele serial killer? Sim. O Ricardo Jardim? Ricardo Jardim, que hoje, atenção, hein, Elian? Ricardo Jardim vai prestar o depoimento oficial no DHPP hoje. O serial killer, aquele que matou e concretou o corpo da mãe no ano de 2015 no apartamento da família no bairro Montserrat, aqui na capital, e também matou e esquartejou a própria namorada, a manicure Brasília Costa, a Bia, de 65 anos. Vamos ver mais uma vez o que disse o governador do estado. O Estado fez o investimento para poder ter as tornozeleiras todas, né? Naquele momento não existia, a gente virou mais essa página também. O Estado tem disponibilidade total de tornozeleiras para serem utilizadas quando forem necessárias. Houve uma progressão, uma definição de progressão de regime pela juíza responsável, né, em relação a este preso, mas o Estado naquele momento lá atrás enfrentava as dificuldades que foram superadas também. Então o Estado tem hoje tornozeleiras eletrônicas, investimento que foi feito, disponíveis para tudo que for necessário. Esse episódio também é um que ficou para trás no Estado. Obrigado. Bom, pelo jeito ninguém tem culpa, né? O Estado não teve culpa de soltar o Ricardo Jardim, publicitário, um cara que ocupou cargos aí em várias agências do Rio Grande do Sul, diretor de criação, né? Criação e assassinato, né? Não é culpa do Estado, não é culpa do Judiciário, não é culpa da psicóloga que emitiu o laudo, nem da assistente social também que assinou o laudo. Não, acho que a culpa realmente, viu, Thierry, é minha e tua. Com certeza. É por isso que ele foi solto, né? Porque não tinha vaga no semiaberto. Não tinha tornozeleira eletrônica entre o final de 2023 e início de 2024. O laudo da psicóloga e da assistente social é datado do dia 21 de dezembro de 2023. Por que eu lembro da data? Porque é a data do aniversário do meu filho do meio, do Gustavo. Então, assim, né, é datado do final do ano. Final de 23, começo de 24. Em 24 ele saiu. E aí disseram o seguinte pro serial killer, pro Ricardo Jardim, ó, você vai aí, fica em liberdade. Depois quando a gente te ligar, você vem colocar a tornozeleira, né? Ele foi colocar a tornozeleira, foi sim. E acabou conhecendo a manicure, a Bia, de 65 anos, transformou a vida dela no inferno antes de matá-la
e esquartejá-la. Então, o depoimento desse verme chamado Ricardo Jardim acontece agora à tarde no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O que ele disse até agora é tudo informal. Agora é o negócio de colocar no papel o que ele vai contar, se é que ele vai abrir a boca, né? Se é que ele vai contar detalhes, inclusive confirmar o que ele fez com a cabeça, porque nós, em primeiríssima mão, demos o que ele disse para a polícia, que pegou e descartou a cabeça da manicure de 65 anos dentro de um container de lixo orgânico na região da usina do gasômetro. Então vamos aguardar. Amanhã a gente vai mostrar tudo sobre o depoimento de Ricardo Jardim, tá? Já que a gente está falando de presídio, volta às imagens do presídio central, né? Presídio central não, Deus me perdoe.